Salmo de número 7. Desculpe, falei 8, né? Número 7. Abra lá a sua Bíblia, mantenha sempre aberta para meditarmos na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor. Nós estamos aqui também fazendo uma exposição do livro de Salmos. Então vocês sabem que nós estamos aqui fazendo uma exposição no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Gálatas, e no Antigo Testamento, no livro dos Salmos. Então nós estamos fazendo estas exposições para trazer uma alimentação balanceada para o povo de Deus. E nessa noite eu quero falar com vocês sobre esse salmo, o Salmo de número 7, que tem dois temas. Podemos chamá-lo esse salmo de o hino do injustiçado e o justo juízo de Deus, né? E o justo Deus. O hino do injustiçado e o juízo de Deus. Porque esses são os dois grandes temas que esse salmo está tratando. E o salmo de número 7, eu quero ler na tradução da Nova Almeida atualizada, você vai me acompanhando aí na leitura. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como o leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, de que me culpam? Se cometi alguma injustiça? Se paguei com o mal a quem estava em paz comigo? Eu que poupei aquele que sem razão me oprimia? Então, que o inimigo me persiga e me alcance. Pisoteie no chão a minha vida e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se os povos ao redor de ti e das alturas domina sobre eles. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha justiça, segundo a integridade que há em mim. Que cesse a maldade dos ímpios, fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é o juiz, é o justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter, Deus afiará sua espada, já armou e deixou pronto o seu arco, para ele já preparou armas mortais, fez as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a maldade e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça e sobre o próprio crânio desce a sua violência. Eu, porém, louvarei o Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós nos concentramos neste momento e nos focalizamos nas tuas santas escrituras, pois desejamos que o Senhor venha nos falar através da tua palavra, a comunicação que o Senhor decretou para falar com os teus filhos. Fala conosco, ó Deus. Dai-me sabedoria, ajuda-me a ser fiel à tua palavra e que o teu Espírito venha falar a cada coração aqui nesta noite, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, acalma, Senhor, os nossos corações através das injustiças, que possamos olhar para o Senhor. Nós oramos agradecidos por esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deixe-me falar um pouco do livro de Salmos. Vocês sabem que os Salmos,
Eles foram escritos dentro, mais ou menos, do ano 1440 até o ano 400 antes de Cristo. Então foram 1000 anos de composições, tá? E vários autores escreveram os Salmos, por exemplo, o Salmo mais antigo, Moisés, Davi escreveu a maioria deles, Salomão, os filhos de Corá, os filhos de Asaf, Etã, o Ezraíta e vários outros autores desconhecidos escreveram o livro de Salmos. O livro de Salmos são orações que foram transformados em hinos, em que no culto israelita eles tinham o costume de usar os salmos para cantar ao Senhor. Agora deixa eu apresentar para vocês uma pequena introdução. Eu tive um excelente professor no seminário, lá em Campinas, na minha terra natal. Ele é um missionário americano, o pastor Landon Jones. Ele passou mais ou menos 30 anos aqui no Brasil, ajudando na parte teológica, treinando pastores e missionários. Inclusive, ele foi professor até do doutor Augusto Renato, né, Gusso. Ele foi um homem que influenciou a vida de vários pastores aqui no Brasil. E falando sobre o livro de Salmos, olha só o que ele escreveu. No Antigo Testamento, não há outro livro que é tão bem conhecido como o livro de Salmos. O título Salmos é do grego bisalmoi, que quer dizer canção. Vem do verbo tocar e reflete a ideia de que os salmos são principalmente canções que devem ser cantadas com música. O título em hebraico quer dizer louvores ou cânticos de louvor. Em termos do conteúdo literário, o livro contém hinos, lamentações, canções de ação de graças, salmos do rei e salmos de sabedoria. Muitos salmos foram escritos por indivíduos conhecidos, como foi falado, como Davi, por exemplo, e muitos são de autoria desconhecida. Os salmos faziam parte do culto do Israel antigo e foram cantados ou recitados com música nos grandes dias de festas hebraicas. Ainda inspiram a igreja no seu culto e indivíduos no seu relacionamento pessoal com Deus. Isso é verdade. Muitas pessoas gostam de ler o livro de Salmos em suas devocionais. Pois bem, quero chamar sua atenção, o Salmo 3 até o 7, podemos chamá-lo de o Diário de Davi. Por quê? O Salmo 3 até o 7 está retratado as maiores angústias que o rei Davi enfrentou. Crises, tristezas. Por exemplo, no Salmo 6, ele estava sendo denegrido porque ele tinha cometido vários pecados que afetou a sua família, a sua espiritualidade e até o seu reinado. E no Salmo 6 ele recorre à misericórdia de Deus. No Salmo 7 já é diferente. No Salmo 7, o rei Davi, ele estava sendo injustiçado. Ele estava sendo caluniado por algo que ele não fez. Se o Salmo 6, ele estava sendo denegrido por coisas que ele fez, que foi os seus pecados, no Salmo 7, ele estava sendo injustiçado por coisas que ele não fez. E aí, diante dessa angústia do injustiçado, ele escreve o Salmo 7. Mas presta atenção, esse salmo é basicamente um apelo à defesa divina diante das ações e alegações dos opressores. A confiança de Davi no julgamento divino é a espinha dorsal do Salmo 7. À medida que essa verdade o envolve cada vez mais, ele passará da ansiedade intensa para uma segurança transcendente. Esse salmo segue Davi pela expressão de 3 estágios, que eu vou apresentar para vocês. 3 estágios progressivos de aquietação em respostas dolorosas e falsas acusações que estavam sendo feitas contra ele. Então são 3 estágios que eu vou apresentar para vocês como pontos na minha exposição do Salmo 7. Por exemplo, estágio 1, a preocupação de Davi ao implorar ardentemente pela atenção do juízo divino, versos de 1 a 5. Estágio 2, o aparecimento de Davi no tribunal, em que ele, de modo elaborado, apresenta sua defesa diante do juiz divino, versos 6 a 16. Estágio 3,
a postura de Davi, enquanto espera pacientemente pela sentença do juiz divino. Então esses são os 3 pontos da minha exposição que nós vamos caminhar nesta noite. Mas antes de entrar no texto, vamos falar um pouquinho sobre injustiça. O dicionário Aurélio, ele define injustiça da seguinte maneira: injustiça é falta de justiça, ação ou coisa injusta. Infelizmente, nós somos conhecidos como o país da injustiça. Recentemente, ou não, alguns anos atrás, a Organização das Nações Unidas, a ONU, publicou um estudo que revelou ser o Brasil o país com mais desigualdades sociais na América Latina e o país que mais tem injustiça na América Latina. Talvez, meu irmão, você não saiba disso, que talvez você conhece só o estado de Santa Catarina. Mas se você conhecesse esse Brasil continental, há muitas desigualdades sociais e principalmente injustiças. Principalmente. Além da injustiça social, todos nós sofremos com a injustiça pessoal. Quem nunca foi preterido, rejeitado ou desprezado? Você já foi? Quantos de nós já não sofreu perseguição, menosprezo e desdém? Quem nunca padeceu nas garras da calúnia, do descrédito e da difamação? Só quem passou conhece a dor da injustiça. Dói ainda mais quando o injustiçado não tem como se defender, nem a quem recorrer. Talvez seja o seu caso. Talvez você esteja sendo injustiçado ou já foi injustiçado. E se for o seu caso, você está sendo injustiçado, esse salmo é para você nessa noite. Deus, ele vai te ensinar a como lidar com a injustiça e a focalizar na justiça dele, porque esse salmo é um grito por justiça. O Salmo 7, Davi se identifica com os injustiçados. E o título que se revela trata disso, porque é interessante. Olha só no Salmo número 7, bem lá no comecinho tem uma introdução. Está escrito assim: Cântico de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Gush, o benjamita. O benjamita. Essa é a introdução do Salmo. Essa palavra canto, ela vem do hebraico, que significa canto carregado de emoções, ou canto de lamentação. Algumas Bíblias traduziram como confissão. Então aqui, o rei Davi, ele escreveu um cântico debaixo de muito choro. Ele escreveu uma música debaixo de muitas lágrimas, de tal maneira que algumas traduções colocaram como canção arrebatadora. Então esse canto que se transformou numa música, o rei Davi escreveu regado com muitas lágrimas por causa da injustiça. Mas daí ele fala um tal de Gush, sobre Gush, o benjamita, como está aí na introdução. Não se sabe muito bem quem foi esse homem. Há, no entanto, 2 possibilidades para o contexto aqui de Davi. Primeiro, a primeira delas aponta para quando Saul buscava capturar e destruir o seu rival, Davi. Naquele tempo, ele contou com centenas de bajuladores desejosos de cair na graça do rei. Todos eles, homens de sua tribo, a tribo de Benjamim. Dentre eles, encabeçando o bando, é provável que havia esse tal de Gush. Talvez esse Gush, sobre os mandos do rei Saul, ele estava de alguma forma injustiçando a Davi. A segunda possibilidade remonta aos dias da rebelião de Absalão, que era de Benjamim, a tribo de Saul. Os homens de Absalão eram inimigos implacáveis de Davi. Dentre eles havia Simei e possivelmente esse tal de Gush. Então esses homens, eles se levantaram brutalmente contra o rei Davi. Simei, ele até jogou pedras no rei Davi. E talvez esse Gush estava em parceria com Simei, denegrindo e injustiçando o grande rei Davi. O grande problema, talvez, de Gush,
que ele estava procurando reconhecimento e recompensa com o seu líder, espalhando mentiras. Esse é o problema de muita gente. Muitas pessoas querem recompensa e reconhecimento inventando mentiras sobre as outras pessoas e prejudicando outras pessoas porque querem ser recompensadas e reconhecidas. Então esse é o grande problema da injustiça. Meus amados, certa vez um pastor puritano, que eu admiro muito, chamado Matthew Henry, ele foi feliz ao apontar que essa atitude de Davi tem muito a nos ensinar. Em seu comentário nos Salmos, o teólogo puritano, ele disse assim, olha só que interessante, abre aspas. Davi, abusado de modo tão cruel, recorreu ao Senhor. As injustiças que os homens cometem contra nós deveriam nos conduzir a Deus, pois é a Ele que devemos dirigir todas as nossas causas. Davi cantou ao Senhor. O seu espírito, apesar de abatido, não se irritou, nem se desanimou. Ele continuou em sintonia com a música sacra e não permitiu que seus dedos se afastassem das cordas da harpa. Que as injustiças que nós sofremos dos homens, em vez de provocar a nossa irritação, estimule a nossa devoção. Olha que lindo, até repito. Que as injustiças que nós sofremos dos homens, em vez de provocar a nossa irritação, que possa estimular a nossa devoção. É isto que aconteceu com o rei Davi. Em vez de ele ficar irritado, ele buscou o auxílio da justiça de Deus. Quantas não são as discórdias, os tumultos, as tragédias e os conflitos produzidos por pessoas que sentem injustiças? Devemos sim buscar em verdade e amor os nossos direitos, mas jamais deixar de recorrer a Deus em devoção. Afinal, Deus é um juiz justo, como está no verso 11. Então eu espero o seguinte, que se você estiver sendo injustiçado, que isso venha provocar em você devoção a Deus. E que você não venha perder a cabeça com as suas irritações, que eu sei que são legítimas, mas que isso possa provocar em nós devoção. Ok? Então vamos caminhar pelos estágios. Estágio 1, a preocupação de Davi ao implorar ardentemente pela atenção do juiz divino. Olha o verso 1 na sua Bíblia, quando ele fala assim, Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Olha o verso 2, para que ninguém como o leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Interessante que aqui, Davi ele já mostra a sua devoção, ele está buscando a Deus. Ele está buscando o auxílio, está se refugiando em Deus. E dizendo, Senhor, salva-me, proteja-me. Só o Senhor pode me defender e mais, me livrar. Aí, ele começa a falar da crueldade dos seus inimigos no verso 2, quando ele compara a sagacidade dos seus inimigos com os leões. Naquela época, no antigo Israel, era muito comum a presença de leões ali. Inclusive, era até uma ameaça à população humana e até aos gados dos israelitas. Aí, o rei Davi está dizendo o seguinte, olha, Senhor, livra-me, porque aqueles que estão me caluniando, eles querem a minha morte, eles querem despedaçar a minha reputação e a minha vida. É isso que eles querem fazer comigo, de tal maneira que algumas traduções querem dilacerar a minha carne. Esse é o grande problema com algumas pessoas. Através da injustiça, as pessoas inventam histórias, as pessoas inventam calúnias que parecem que vai despedaçar a pessoa pelo meio. E leão naquela época era um símbolo de poder, de glória e de governo. E ele está dizendo o seguinte, Senhor, livra-me, pois os meus inimigos estão com fome, eles querem me despedaçar. Mas no verso 3, olha a coragem do rei Davi.
Olha a oração que ele faz para Deus. Ele diz assim: Senhor, meu Deus, se eu fiz isso, de que me culpam? Se cometi alguma injustiça, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, então que o inimigo me persiga e me alcance, pisoteie-me no chão a minha vida e reduza a pó a minha glória. Ele está chamando a atenção de Deus, dizendo assim: Senhor, se realmente eu fiz algo de errado, como esses estão dizendo, se realmente eu não ajudei alguém, ou se eu fiz um mal desnecessário contra alguém, que o Senhor me penalize então, que os meus inimigos me penalizem, que eles possam me pisar, me pisotear, a minha honra, a minha glória. Interessante que essa palavra glória tem a ver tanto com o reinado dele, ou tanto com o destino da alma dele. É mais ou menos dizendo assim: olha, se eu fiz alguma coisa errada, Senhor, que eles me penalizem então. E que eu seja envergonhado até mesmo depois que eu morrer. Porque eu não sei, é interessante, tem gente que apronta tanto na vida, depois morre, e depois que morreu virou santo. Né? Diferente do rei Davi, está dizendo o seguinte: se eu fiz algo errado, que no qual estes estão me condenando, que os meus inimigos tenham total liberdade em me pisotear, em me maltratar, em reduzir a minha história ao pó e ao esquecimento. Qual é a coragem do rei Davi? Agora lembre-se, gente, quando o rei Davi ele está conversando com Deus e propondo isto, ele não está dizendo que ele não tem pecado. Ele não está aqui defendendo uma certa impecabilidade. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu sou pecador, mas se caso eu fiz isso, ó Senhor, os meus inimigos têm carta branca para me pisotear. Então ele está colocando isso tudo diante de Deus. Agora é interessante que do verso de 3 a 5, essas maldições contra si mesmo são poderosos protestos de inocência. Ele está dizendo para Deus: Deus, eu sou inocente, eu sei que eu pequei no meu passado, eu sei que eu fiz coisas horrendas, que estou sofrendo as consequências até hoje, mas isto que estão dizendo, eu não fiz. Mas se caso eu fiz, que o Senhor me amaldiçoe através dos meus inimigos e me reduza ao pó. Então aqui, ele está se colocando diante de Deus, colocando os seus argumentos diante de Deus. Agora vem comigo no estágio 2. O aparecimento de Davi no tribunal, em que ele de modo elaborado apresenta a sua defesa diante do juiz divino. Agora é a fatia maior do bolo. Verso de 6 a 16, ele diz assim: levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. Desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Ele pede a ação de Deus: Senhor, levanta-te, ergue-te, ajuda-me. Aqui o salmista ele está usando uma linguagem antropomórfica. Isso é dar forma humana a Deus, né? É como se Deus estivesse sentado e ele está dizendo assim: Senhor, levanta. Senhor, por favor, levanta do teu tribunal e defenda-me, ajuda-me. Ajuda-me em meu favor segundo o teu juízo, segundo os teus decretos. Então aqui o rei Davi, ele está confiando na justiça de Deus. Ele está confiando no decreto de Deus. Ele sabe que está sendo injustiçado, mas ele está dizendo: Senhor, levanta-te em meu favor. O Senhor é o meu juiz, o Senhor é o meu advogado. O Senhor conhece a minha vida e conhece as minhas intenções. Então ajuda-me, Senhor, e defenda-me. Aí no verso 7 ele diz assim: reúnam-se os povos ao redor de ti, e das alturas domina sobre eles. É Deus dizendo assim: o Senhor é onipotente. Todas as nações na terra verão a tua justiça e o teu poder. Todas as nações na terra verão que o Senhor me defenderá diante dessa injustiça. E no verso 8 ele diz assim: o Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim.
É isso que fazia o rei Davi um homem segundo o coração de Deus. Ele era um pecador, sim, mas ele era um homem que ele assumia a sua culpa. Ele assumia a sua culpa dizendo o seguinte: olha, eu sou pecador, eu errei muitas vezes nessa vida, mas Senhor, o Senhor conhece a minha integridade, o Senhor sabe que eu não fiz isso. O Senhor sabe que diante dessa injustiça eu não fiz isso. O Senhor conhece a minha integridade, apesar dos meus pecados. Será que você teria coragem de fazer essa oração diante de Deus? Será que teríamos coragem de fazer essa oração diante do Senhor? E ele diz que Deus é sua justiça, a sua justiça. Aí no verso 10, ele usa uma linguagem militar. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Interessante que naquela época, os exércitos, principalmente o de Israel, e outros também, eles usavam dois escudos. Tinha um escudo maior, que eles usavam na batalha, e com uma lança, né? A lança era bem longa para poder atingir o adversário, e tinha um escudo menor, que era portátil, que era mais fácil para lutar, principalmente com espada. E Davi, como um guerreiro, ele está usando todo esse instrumento de guerra para dizer o seguinte: o Senhor é o meu escudo. É o Senhor que me defende, é o Senhor que salva aqueles que são retos de coração. Reto de coração são aqueles que não são hipócritas, que não são fingidos, que não são falsos, mas que são retos de todo o coração. E no verso 11 ele diz: Deus é o justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Agora aqui, o rei Davi, ele está destacando o atributo de Deus. Deus é justo juiz. E ele sente indignação. Que indignação é essa? Deus, ele sente indignação, ou algumas traduções, Deus, ele sente ira contra a sociedade humana, contra a raça humana que se rebelou contra ele, contra a raça humana que escolheu viver na desonra e no pecado. Então Deus, ele sente indignação. Agora lembre-se, essa indignação, essa ira de Deus, não é igual à nossa. Essa ira de Deus significa que de alguma maneira ele vai trabalhar com sanções, com penalizações. Ao mesmo tempo que ele é um Deus de amor, ele também é um Deus de justiça. Principalmente quando ele contempla as intenções dos corações dos homens. E essas intenções é viverem afastados de Deus. Aí o rei Davi está recorrendo a isso. O Senhor que sente ira, indignação todos os dias. Todos os dias. Mas o Senhor é o justo juiz. O justo juiz. O Dr. Wayne Grudem, um dos grandes teólogos da nossa atualidade, falando sobre a justiça de Deus, olha só o que ele falou, abre aspas. Dizer que a justiça é um dos atributos divinos, é dizer que Deus sempre age segundo o que é justo. E que ele mesmo é o parâmetro definitivo do que é justo. Amados, Deus sempre vai agir com justiça, com aquilo que é justo. Deus não se envolve com jeitinho brasileiro, Deus não se envolve com articulações humanas desonestas, porque ele mesmo é o parâmetro supremo da definição sobre o que é ser justo. Então ele não é incoerente e ele nunca vai se compactuar com a injustiça e com o pecado. Agora, olha o verso 12. O rei Davi mostra a justiça de Deus que vai entrar em ação. No verso 12 diz assim: se alguém não se converter, ou se alguém não se arrepender, Deus afiará a sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco. Para ele já preparou armas mortais e fez as suas setas inflamadas. Aqui, o rei Davi está usando algumas metáforas do mundo militar. Ele está falando o seguinte: se o ser humano não se converter, se ele não se arrepender dos seus pecados, Deus afiará a sua espada.
Assim como uma espada era muito bem afiada naquela época, o rei Davi está dizendo o seguinte: com Deus haverá acerto de contas. Com Deus haverá um argumento afiado. Com Deus haverá uma sentença afiada e ninguém escapará da espada da justiça de Deus. E quando ele fala já armou e deixou pronto o seu arco, interessante que naquela época eles pegavam o arco, eles entortavam, eles colocavam aquela corda e ele usava suas flechas, e as flechas inflamadas ou flechas de fogo, era muito comum naquela época os guerreiros, os soldados, colocarem fogo na ponta das flechas e atirarem contra o exército inimigo. Aí o rei Davi, ele está usando toda essa metáfora do mundo militar, dizendo o seguinte: com Deus vai ter retaliação. É o rei Davi dizendo assim: olha, eu estou sendo injustiçado, mas saibam que Deus conhece a minha causa, Deus conhece o meu coração, Deus conhece a minha integridade, e com Deus haverá retaliação. Haverá retaliação. Porque Deus, ele é um guerreiro divino e ao mesmo tempo ele é o justo juiz que nunca perdeu uma causa. Aí no verso 14, ele diz assim: eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a maldade e dá à luz a mentira. Aqui o rei Davi está recorrendo à metáfora da gravidez, falando da sociedade humana, descrente, afastado de Deus. Ele diz que o ímpio, o que é o ímpio? O que é um ímpio? É uma pessoa que não tem relacionamento com Deus. É uma pessoa que não teme a Deus. É uma pessoa que não se submete aos absolutos de Deus. Esse é o ímpio. Que não está nem aí com Deus. Ele diz que o ímpio tem dores de iniquidade. O ímpio, ele está produzindo a iniquidade. E concebeu a maldade. Então aqui é a figura de uma gravidez mesmo. Ele sente dores de parto por causa dos seus pecados. Ele concebe a maldade e ele dá à luz a mentira e a falsidade. O rei Davi está dizendo o seguinte: o problema do mal está dentro do ser humano. O problema no mal, ele não está simplesmente refinado só no ambiente. Existe um problema ainda muito maior do que o ambiente. É o próprio ser humano, aquilo que ele tem dentro do seu coração. A Bíblia diz que por causa do pecado de Adão e Eva, o pecado original que entrou no mundo e contaminou toda a raça humana, todo ser humano se tornou essencialmente mal dentro de si, independente do ambiente. O ambiente até contribui, mas o ser humano, por essência, ele é mau. E é isso que o rei Davi está dizendo. Ele dá à luz a mentira. Olha o verso 15. Abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça, e sobre o próprio crânio desce a sua violência. Era muito comum naquela época também fazer covas para poder capturar os leões, né? Naquela época era muito comum, para poder capturar os leões e os lobos. Eles faziam uma cova bem profunda e superficialmente colocavam algumas folhas, alguns galhos para poder capturá-los. Aí o rei Davi, ele está lembrando dessa figura, dizendo o seguinte: olha, aqueles que cometem injustiça vão cair no mesmo buraco da mentira. Aqueles que cometem mentiras, inventam mentiras, injúrias, para poder difamar, para poder caluniar, para poder injustiçar alguém, vai cair no mesmo buraco que cavou. E ele diz assim, sobre a sua cabeça, sobre o seu próprio crânio, algumas traduções está mioleira, seus miolos, descerá com violência. Aqui o rei Davi, ele está defendendo aquela velha condição da retribuição. O rei Davi está dizendo o seguinte: aqueles que estão montando covas para mim, para que eu caia, e montando com profundas mentiras, são estes que vão cair um dia no mesmo buraco. É mais ou menos aquilo que Paulo falou em Gálatas 6:7, que nós estudaremos. Quando Paulo falou assim: de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, também colherá. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Vai colher. E é isso que o rei Davi está dizendo.
Eles estão armando ciladas contra mim, com muita injustiça, mas são eles que um dia cairão nesse buraco. Aí, gente, no verso 17, o rei Davi ele muda de postura. Porque esse é o estágio 3. A postura de Davi enquanto espera pacientemente pela sentença do juiz divino. No verso 17, ele termina com devoção, com adoração. Olha o verso 17. Eu, porém, louvarei o Senhor segundo a sua justiça. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Então, olha só. Ele busca refúgio em Deus. Ele coloca a sua causa diante de Deus. O Senhor me conhece, o Senhor conhece a minha integridade. Mas se eu fiz alguma coisa mal, permita então que eles venham me penalizar. Mas o Senhor sabe que eles estão preparando uma cova para mim. Eu sei da tua justiça, que o Senhor se levantará com a tua espada. Eu sei da tua retidão, que o Senhor nunca errou uma causa. E por causa disso, o meu coração está tão seguro que eu vou te adorar. Porque eu sei quem eu sou e eu sei quem tu és. Por isso, eu renderei graças a ti, segundo a sua justiça. O grande reformador João Calvino, ele diz que a justiça de Deus deve ser entendida como sua fidelidade, que ele demonstra a seus servos ao defender e preservar a sua vida. E Davi está dizendo assim, eu vou salmodiar, eu vou adorar esse Deus, o Deus Altíssimo. Aí é interessante que aqui ele usa um nome para Deus em hebraico, que é El Elyon, que raras vezes aparece na Bíblia. A primeira vez que apareceu foi com Melquisedeque e Abrão, em Gênesis 14, 18. Aí Davi, ele usa esse mesmo título do nome de Deus, falando, Senhor, o Senhor é o El Elyon, o Deus Altíssimo, é aquele que está acima da criação, é aquele que está acima de todas as cortes judiciárias do mundo, é aquele que está acima de qualquer justiça que o conhecimento humano já produziu nesse mundo. O Senhor é Altíssimo, o Senhor está acima de todas as coisas, por isso, o meu coração descansará em ti, mesmo diante de toda injustiça. Amém? Ficou claro o salmo? Deu para sentir o coração do rei Davi, o hino do injustiçado? Agora eu quero apresentar para vocês como aplicação. Como que nós podemos aplicar esse texto, esse salmo em nossas vidas, principalmente diante da injustiça? Como? Eu quero apresentar para vocês o justo juiz, como foi muito bem relatado aqui no salmo. Textos das Escrituras, como esse Salmo 7, nos leva a concluir que todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, como escreveu Paulo em Romanos 8, 28. A experiência de Davi nos ensina que a injustiça nos coloca diante de uma encruzilhada. Esse é o problema. A injustiça nos coloca diante de uma encruzilhada. Primeiro, ou nós seguimos pelo caminho do ódio, da vingança, do ressentimento, da depressão, da manipulação, do jeitinho brasileiro ou do atrofiamento espiritual. Ou, segundo, ou nós seguimos pelo caminho da busca pela graça e misericórdia de Deus, do conhecimento de Deus, da entrega de tudo nas mãos de Deus, o justo juiz. Então, olha só, se é o seu caso, você vai ter que decidir, ou pelo caminho do ódio e da vingança, ou pelo caminho de Deus e o conhecimento de Deus e descansar na justiça de Deus. Só que ambas propostas, haverá um destino. Haverá um destino, e Davi seguiu pela segunda via. A via da fé, da esperança e do amor. O seu procedimento nos deixou um cântico que muito tem a nos ensinar sobre o justo juiz e que podem também nos estimular a confiar em vez de buscar fazer justiça com as próprias mãos. Talvez seja o seu caso, talvez você esteja com sangue nos olhos para se vingar por causa da injustiça que te fizeram. Mas nessa noite, Deus ele nos convida através desse salmo
a confiar nele, a pegar um outro caminho. Em vez de ser o caminho do ódio, do ressentimento e da vingança, pegar o caminho de Deus e do conhecimento de Deus e da justiça de Deus. Se você é um injustiçado, eu quero convidar você a conhecer o justo juiz. O justo juiz. Então presta atenção, em primeiro lugar, o justo juiz, ele ouve a oração. Essa verdade está do verso 1 e no verso 2. É por isso que Davi ele fala assim, Senhor, meu Deus, em quem refugio? O justo juiz, que conhece os injustiçados, ele ouve a oração dessas pessoas. Você precisa entender que Deus ele ouve a sua oração. E ele sabe da condição do seu coração. Uma das primeiras reações, se não a primeira, de quem sofre a injustiça é falar. É interessante, quando você encontra uma pessoa injustiçada, a pessoa quer falar. Quer falar o que aconteceu, ela quer desabafar, ela quer detalhar. Uma outra reação de uma pessoa injustiçada, ela quer recorrer a alguém que possa ajudá-la. E é isso que o rei Davi fez. Não, eu sei, eu quero falar, Senhor, eu quero falar, eu quero derramar meu coração diante de Ti, porque eu sei que o Senhor me ouve e eu sei que o Senhor pode me ajudar. Então faça isso. Coloque-se diante de Deus em oração. O justo juiz ouve a oração. Geralmente é assim que o injustiçado se sente. Ele se vê diante de leões vorazes. Esse é o grande problema. Que o comentário injusto das pessoas, ou as calúnias injustas das pessoas, parecem de pessoas que são verdadeiros leões vorazes, que querem despedaçar a nossa reputação. Mas é nesse momento que você precisa buscar o justo juiz, porque ele ouve a sua oração. Amém? O justo juiz ouve a oração, e Davi sabia muito bem, ele conhecia o seu Deus. E ele diz, Senhor meu Deus, em Ti me refugio, salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Livra-me, Senhor. Nada nesse mundo pode me proteger como o Senhor me protege. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que o justo juiz sonda o coração. Essa verdade está do verso 3 até o verso 5. A injustiça é um tipo de tribulação que nós enfrentamos. Como tal, ela deve ser encarada de forma bíblica, ou seja, a tribulação em nossas vidas, como a injustiça, ela produz em nós, segundo Paulo, perseverança. A perseverança produz em nós um caráter aprovado. E o caráter aprovado, ele produz em nós esperança e amor, como está em Romanos 5. Então Paulo deixa bem claro que as injustiças e as tribulações produzem em nós perseverança, caráter aprovado, esperança e amor. E além disso, Deus ele sonda os corações, ele conhece os nossos corações. Olha só, diante das injustiças que você tem enfrentado ou enfrenta, Deus ele sonda e prova o coração. E quando ele sonda o coração, é porque ele sabe o que há em nossos corações. Interessante que certa vez eu ouvi um professor falando que essa palavra sondar no hebraico, que também tem lá no Salmo 139, quando o rei Davi disse assim, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Esse sonda-me, ela tem uma ideia de uma pedra muito pesada que ficou parada num jardim durante muito tempo. Aí essa pedra, ela é removida, ela é virada, aí a pessoa percebe que há várias sujeiras e insetos. Aí Deus vem e limpa aquela parte da pedra. Então quando Davi fala assim, sonda-me, ele está dizendo assim, Senhor, vira a minha vida do avesso. E se há alguma sujeira, algum caminho mau, alguma coisa podre, lava-me, purifica-me. Mas aí, o justo juiz, ele sonda o coração. Ele sabe o que há dentro de nós. Ele sabe o que há dentro de você. O rei Davi, ele tinha tanta convicção disso, que lá no verso 3 ele falou, ele trouxe essa proposta, Senhor, o Senhor me conhece. Se eu fiz algum mal, se eu promover algum problema, que o meu inimigo me penalize. Ele tinha tanta convicção sobre o olhar de Deus, que ele falou, Senhor, me sonda. O Senhor conhece
o meu coração. Então olha só, o justo juiz, ele sonda o coração. Ele sabe da sua integridade. Ele sabe da sua espiritualidade. Ele sabe do seu temor. Ele sabe dos seus arrependimentos. Ele sabe das suas ações. Ele sonda e nada escapa dos olhos de Deus. Provérbios, capítulo 13, verso 5, se não me engano a memória, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Hebreus, capítulo 4, verso 13, diz que os olhos do Senhor, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que um dia prestaremos conta. Daniel 2:22 diz que Deus, ele conhece o profundo e escondido, ele sabe quem está em luz e ele sabe quem está em trevas. Deus, ele sonda e ele conhece cada coração. E olha só, por saber que Deus nos sonda, isso vai causar em nós ou consolação, ou vai causar em nós medo. Porque Deus sabe quem nós somos. Deus sabe. Mas olha só, se você está sendo injustiçado, o justo juiz sonda o coração e ele sabe quem você é. Ele sabe o que você fez e ele sabe quem você é. Essa foi a convicção de Davi. Lição número 3. O justo juiz age com retidão. Essa verdade está do verso 6 ao 16. Ele age com retidão. É por isso que o rei Davi fala assim, olha, Deus afiará sua espada, Deus vai agir, Deus vai armar seu arco, ele vai atingir. Deus, ele vai fazer alguma coisa. Deus, ele não vai ficar imune. Deus vai fazer alguma coisa. Lembre-se disso. Deus é reto, Deus é justo. Por mais que você esteja enfrentando uma injustiça, saiba de uma coisa, Deus vai agir. Deus vai agir. Mas aqui está o segredo. Se Deus vai agir com a sua ira santa, com o seu temor santo, porque ele odeia o pecado, se ele vai agir, qual deve ser o nosso procedimento? Se nós sabemos que Deus vai agir, qual deve ser o nosso procedimento? Aí o apóstolo Paulo nos ensina. Olhando para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala a postura que nós precisamos ter. Em Romanos capítulo 12, a partir do verso 17, olha só o que Paulo escreveu. Não retribua a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Deus é reto, Deus é justo, ele vai agir, cedo ou mais tarde você verá. Mas olha só, não age você com vingança. Não fique na expectativa mortífera de ver o tombo dos outros que injustiçaram você. Não fique de camarote na expectativa para ver a história da pessoa se arrebentar. Porque Deus é justiça, ele vai agir, mas nós não podemos agir com vingança ou pelo ressentimento, porque toda vingança não pertence a nós. Paulo diz, usando as escrituras do Antigo Testamento, toda vingança pertence a Deus. É Deus que vai agir. É Deus. Então olha só, eu não sei qual é a injustiça que cometeram contra você, que está mexendo com você até hoje. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você não pode agir pelo ódio, pelo ressentimento, pela amargura. Você tem que esperar a ação de Deus. Deus vai agir. Amados, Deus vai agir. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus tem agido. É uma questão de tempo. Na cronologia de Deus, Deus vai agir. Mas nós não podemos retribuir o mal com o mal e dar vontade, né? Às vezes dá vontade. Somos humanos. Às vezes dá vontade de ver a queda, de ver a reputação do outro, pelo aquilo que fizeram conosco. Mas Paulo está falando, acalma o seu coração. Não é com você a ação. Não é com você, é Deus que vai agir. Não contribua com retaliação, com comentários.
Se for preciso, nem se defenda, porque Deus é o seu juiz. Ele vai julgar e ele vai agir. Amém, gente? É por isso, Paulo, ele entendeu muito bem aquilo que Jesus já tinha ensinado. O que Jesus ensinou? Vocês ouviram o que os antigos disseram. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Eu, porém, vos digo, ame os seus inimigos. Orem por aqueles que vos perseguem. E bendizem aqueles que vos maldizem. Essa é a pedagogia de Jesus. E Paulo, entendendo isso, ele fala, não retribua o mal com o mal, mas deixa a vingança nas mãos de Deus, porque é Deus que vai executar a sua ira santa. É Deus. Então o justo juiz, ele age com retidão. Agora, em relação a nós, além de não contribuirmos com o mal, mas deixar que Deus haja, olha o que o apóstolo Paulo continuou falando em Romanos 12, verso 20, ele diz assim, ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. É isso. Por quê? Porque é Deus que vai agir. Este é o nosso justo juiz. Quarta e última lição. O justo juiz recebe toda adoração. Como está no verso 17, darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Um Deus que ouve a oração do injustiçado, que sonda o coração do pecador e que age com retidão, vindicando os seus filhos, merece toda a nossa adoração. Por isso que Davi termina com louvor o seu salmo. Então ele termina adorando a Deus. Ele não termina escravizado pelas marcas da injustiça, mas ele termina curado pela presença de Deus. E ele traduz isso tudo em adoração. Ele começa a adorar. Deus, eu estou nas tuas mãos. O Senhor conhece a minha causa, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece a minha alma pertence a ti, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Então eu vou te render graças. Graças. Eu fui injustiçado, eu fui denegrido, mas no final de contas é o Senhor que me conhece. O Senhor conhece a minha história. A minha vida está em tuas mãos e nisto eu encontro conforto. Nisto eu encontro convicção. Amém, gente? Este é o justo juiz. Saia daqui com esse espírito de louvor, de adoração. Saia daqui com fé e esperança no justo juiz. Saia daqui buscando amar quem de alguma forma te injustiçou. A sua garantia, sabe qual que é? O justo juiz ouve a sua oração. O justo juiz sonda seu coração. O justo juiz age com retidão. O justo juiz recebe a sua adoração. É isso. Esse é o nosso Deus. Então eu termino com algumas perguntas. Você tem sido injustiçado? Você tem sido injustiçada? Como que você está agindo? Ou como que você agiu? Ódio? Vingança? Mágoa? Retaliação? Querendo prejudicar também? Usando as mesmas armas? Abaixando o nível? Como que você tem agido diante da injustiça contra você? Você confia no justo juiz? O seu Deus? Confie em Deus. Confie. E sigamos o exemplo de Jesus. Sigamos o exemplo de Jesus, que como Pedro retratou em sua primeira carta, capítulo 2, verso 21, olha só o que Pedro falou de Jesus. Pedro falando do sofrimento do cristão nesse mundo, Pedro escreveu assim: porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano na sua boca. Ele não ficou retalhando. Pois ele, quando foi insultado, não revidava com insultos.
Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, o justo juiz, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Olha que lindo. Jesus não revidou. Como uma ovelha muda, ele foi para o matadouro. Mas ele confiava naquele que julga retamente, o seu Pai. É essa confiança, é essa conduta que precisamos ter. E Jesus foi na cruz como uma única finalidade: morrer pelos nossos pecados e converter os nossos corações, porque Ele é o nosso supremo pastor e o bispo das nossas almas. A pergunta é: você tem a Jesus como seu Salvador? Você já se arrependeu dos seus pecados? Porque olha só, as pessoas cometem injustiças contra nós. Mas nós, quando pecamos contra Deus, somos nós que cometemos injustiça contra um Deus santo, que enviou seu próprio Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. E muitas vezes nós preferimos viver no pecado e por isso nós pegamos toda a obra da crucificação e cometemos essa injustiça. Porque Deus ofereceu o que Ele tinha de melhor. Ele ofereceu o seu Filho como sacrifício verdadeiro, derramando o seu sangue para que pudéssemos ser perdoados. Tudo que nós podemos fazer por gratidão e adoração é entregar nossa vida a Jesus, confessá-lo como nosso Salvador e viver para Ele. Porque quando nós pecamos, cometemos injustiça contra um Deus santo, um Deus puro, um Deus reto, que providenciou um resgate em nossas almas, crucificando o seu próprio Filho para nos salvar. Agora lembre-se, Deus está afiando a sua espada. A palavra de Deus diz que um dia, quando Jesus voltar, haverá prestação de contas, haverá condenação. E muitos estarão diante do trono de Jesus. Muitos. A questão é, você vai ser sentenciado ou você vai ser acolhido? Muitos ouvirão naquele dia: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Mas muitos vão ouvir assim, da boca de Jesus: eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais, que viveram praticando a iniquidade. Precisamos pensar sobre isso. Eu quero convidar você a entregar sua vida a Jesus nessa noite. É Ele que clama pelos injustiçados. É Ele que veio morrer por nós, pecadores. Vamos orar? Vamos orar mais uma vez? Pai amado, o Senhor nos sonda e nos conhece. O Senhor sabe dos nossos pecados e o Senhor sabe das injustiças que cometem contra nós. Que o Senhor nos ajude, Pai. Pai, que o Senhor nos defenda. Defenda-nos, ó Deus, dos humanos maldosos. Defenda-nos, ó Deus, das artimanhas do inimigo das nossas almas. Defenda-nos, ó Deus, dos nossos próprios pecados, ó Deus. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos defenda, que o Senhor nos restaure para a glória do Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui, que ouviu a exposição desse salmo, que saia daqui com o coração consolado, sabendo que o Senhor é o nosso justo juiz. E cremos em Ti, ó Deus. Nós oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.